Tudo bem, a gente Então vai vamos para lá. o tema podcast hoje. É, vamos lá, tipo podcast, minha gente. Então, eu sou Ana Leite, para quem não ouviu ainda, faz parte da Rede de Educação Viva e Consciente e faz parte também da Escola da Aura, de Inquiri, Piracanga. E é sobre essa união entre essas duas coisas que eu vou falar hoje. E é uma experiência muito própria, uma experiência que eu vou compartilhar aqui até como um processo bem desafiador, porque é uma experiência bem profunda, e vou compartilhar com vocês. Talvez seja por isso que eu não esteja aparecendo. Ah, Cacá, mentira, não sei. Mas, na verdade, lá vamos nós. Então, bom, eu sou a quinta filha, né? Sou a quinta filha e a prima mais nova de muitos primos. E, e desde criança, assim, faz parte desse sistema tão grande, né, de pessoas, e desde pequena, assim como a mais nova de todas, sempre uma pessoa muito solicitada, né, por todas as outras, assim, pelos adultos e tudo. E durante o meu processo de vida e de busca, né, de busca interna, eu conheci Piracanga através da escola, então eu fui curiosamente conhecer o que estavam fazendo na escola, aquelas duas irmãs, Lola e Ivana, e quando eu cheguei lá, eu digo assim, né, que eu atirei no que vi, acertei no que não vi, e acabei acertando nas duas coisas, porque eu cheguei lá através das crianças, mas fui desviada para o trabalho de autoconhecimento por uma necessidade interna mesmo, né? E e quando olhei para as crianças e vi como as crianças se comportavam na escola em Kiri, na educação viva e consciente, aquilo moveu muita coisa dentro de mim, né? E como eu falei na outra live, craquelou muita coisa dentro de mim. Então, nessa busca, né, eu fui caminhando e trazendo para o assunto o abuso. Sempre foi algo que me desafiou muito, assim, um tema muito desafiador para mim, uma coisa quase intragável, né, de se compartilhar, de se comentar, de se conversar. E num determinado momento, eu trabalhei muito tempo com uma pessoa que sofria abuso com muita frequência. Sofria abuso, assim, enfim, quase que ao longo da vida, da infância e da adolescência. E eu me perguntava muitas vezes, né, se eu tinha passado por algo assim também. Se eu também tinha passado por algo desafiador nesse nível, justamente porque eu sentia essa repulsa, uma repulsa absurda, assim, uma repugnância mesmo em relação a esse tema. E aí, eu fui fazer, dentro desse processo de autoconhecimento, então eu me tornei professora de meditação das rosas, professora de leitura de aura, na escola Espaço Cria, sou coordenadora do ciclo 3 e sigo como professora de aura, né? E nesse processo eu fiz então vários retiros de leitura e fiz também um processo chamado Iniciação do Caminho da Iluminação, onde eu fiz onde a gente fica sem comer nem beber, e, enfim, fica em silêncio, é um processo bem profundo. Então, esse processo da educação viva já estava operando dentro de mim, se movimentando dentro de mim e movimentando muitas coisas. Quando eu fui para esse retiro, eu já estava lá, né, nem sem comer, sem beber, sem falar, tinha raspado a cabeça. Então, tipo assim, já tinha me desapegado de muitas coisas e eu recebi uma leitura de aura. E essa leitura, que foi uma leitura, né, para facilitar o processo, para ajudar no processo interno, porque eram 14 dias em silêncio, e essa leitura mostrou para mim que eu tinha que limpar mais. E aí eu falei, gente, mas eu já tô careca, já tô sem comer nem beber, sem falar. Como é que eu vou limpar mais? O que eu tenho que fazer? Pelo amor de Deus, alguém me conta o que eu preciso fazer. Eu chorava copiosamente na frente dessa pessoa, que é uma leitora experientérrima, super, eu confio muito. E ela é uma pessoa assim, super neutra, e eu vi que ela estava até ficando aflita, tamanho era o meu desespero. Assim, o que eu preciso fazer, né? E eu falei, então vê para mim, vê na leitura, por favor, vê se tem um abuso, vê se tem um abuso aí dentro, vê se tem algo que eu não consigo acessar, eu já tinha buscado isso em terapia. Eu falei, vê se tem algo que eu não consigo acessar aí. E aí ela falou, olha, eu não vejo um abuso propriamente dito, um abuso como a gente conhece, um abuso sexual, um abuso propriamente dito, assim. Eu vejo uma bola preta.
Aí eu, minha nossa, o que que eu faço com isso agora? E aí ela acabou a leitura e eu fiquei na cabana, porque eu era uma cabana em Piracanga, na beira do rio, e eu me acabei de chorar naquela cabana, porque eu falei, o que que eu faço agora, Senhor? O que que eu faço com isso, com essa bola preta? E aí, num instante, assim, num lampejo de necessidade extrema de sobrevivência, eu peguei um papel e comecei a escrever freneticamente no papel tudo aquilo que, para mim, eu considerava como uma invasão, como um abuso, como algo que atravessou a minha energia e que não me respeitou. Mas tudo, tudo eu coloquei naquele papel, coisas do tipo irmão que bota o travesseiro na nossa cara brincando, uma brincadeira entre aspas, e daí veio o meu princípio, né, de brincadeira só é brincadeira enquanto todos estão se divertindo, porque se tem alguém que não está se divertindo, deixa de ser brincadeira, assim também com as crianças. E aí eu fui anotando milhares de frases, eram 5 páginas e cada microfrase, porque a página estava completamente completa, estava completamente escrita, cada microfrase era uma situação inteira de vida. E eu escrevi. Quando eu acabei, eu tive assim um alívio muito grande e tá. E depois terminei o processo, foi um processo muito transformador na minha vida. E fizemos uma fogueira no final e joguei os papéis com todos as questões dentro. Então foi tipo, foi tudo pra fogueira. Tá. Ah, que bom, limpou, né? Mas é isso, né, gente? Trabalho interno nunca é demais e nunca acaba. Então, eu saí do retiro, fui para casa, e depois desse retiro, no ano seguinte, um casal muito amigo que faz parte da rede, Juliana e Eric, foram morar lá em casa. A gente queria criar uma comunidade bem hippie, né? Como nós todos. E aí a gente quis criar uma comunidade, e aí aconteceu uma situação que tem a ver com eles, assim, né? Que na verdade eles têm a ver com eles, não, mas eles participaram. Então a gente estava lá morando juntos, os filhos fora, cada filho vivendo uma experiência, um filho fazendo um mochilão pela América do Sul, outro filho morando no Rio, e nós morando em Petrópolis. E então um dia fui eu e meu marido a um mercado fazer compras, mercado de frutas, e de repente assim, aconteceu uma cena que alimentou profundamente essa minha pesquisa interna. É uma pesquisa na minha nuvem pessoal, né? Essa pesquisa dos abusos consentidos. E aí, a cena parecia uma leitura de aura, ao vivo. E a cena era assim, estava um eu, meu marido, estava tudo calmo, estava vazio, era um mercado vazio, aí era de tarde, aí veio uma mãe com uma criança, uma menina de uns 3 anos dentro de um carrinho de mercado, e a menina estava em pezinha assim, no carrinho de mercado, e tava eu e o Paulo, e o Paulo cumprimentou essa moça, essa mãe. Ela, oi, tudo bem e tal? Tudo bem. E aí veio um amigo nosso, um amigo do Paulo, ele veio, e ele também conhecia a moça. E aí ele foi e, na mesma hora que ele olhou assim para a moça, antes de qualquer coisa, ele sapecou um beijo naquela menina, na menina de 3 anos. Deu um beijo na menina no rosto, tudo bem, mas tipo, deu um beijo na menina e na hora pena que não dá para ver o gesto, mas eu peço pra Camila fazer o gesto. Faz aí, Camila, o gesto. Na mesma hora eu, botei a mão e falei, aqui não fazemos assim, aqui a gente não faz assim. Tipo, em praça pública, a educação vive consciente, baixando em mim, e eu olhei para aquela menina e falei, aqui não fazemos assim. Aí eu olhei bem nos olhos dela e falei com ela telepaticamente, você não precisa aceitar isso. Você não precisa, ele atravessou a sua energia, você não precisa aceitar isso. E a menina ficou estatelada assim, né, paradinha, feita uma estátua dentro do carrinho, sem entender muita coisa, mas acho que ela e eu estávamos entendendo tudo, e o meu marido também. As outras pessoas não estavam entendendo nada, mas também não estavam nem ligando. E eu falei isso para a menina e dei assim, uma chamada nesse homem, né? Eu falei, pô, que isso? Como você dá um beijo na menina? Você nem pediu licença, você nem pediu permissão. E aí veio a resposta final para a minha pesquisa. E a resposta final foi, a mãe chega e vendo a reação da menina, porque a menina ficou assim meio estática, meio parada, a menina chegou e disse, a mãe chegou e disse, ô filha, ele é amigo da mamãe. E aí quando ela disse, ô filha, ele é amigo da mamãe, eu olhei para ela e eu falei,
consentiu. Consentiu na invasão. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Tipo, quem era aquela menina, né? Aquela menina, na verdade, era eu mesma. Eu mesma ali, e toda a dinâmica de abusos diversos que acontecia à minha volta, embora não um abuso propriamente dito. E aquela menina ali representava a minha criança e tudo que eu já tinha vivido, e eu com a consciência do despertar desse lugar da criança, né, um lugar da gente respeitar o espaço dela, ali naquele momento intervindo numa situação completamente aleatória e que me trouxe esse conhecimento. Daí, aí eu me dei conta disso, aí me veio um estalo, né, do que acontece com a gente, o que acontece com a gente quando abuso consentido, Karina, é isso mesmo. Aí surgiu essa teoria em mim, né, dos abusos consentidos. A criança foi invadida, não foi. Se você falar para a maioria das pessoas, as pessoas vão falar, ai, que bobagem, mas foi só um beijo. Mas era um homem barbudo, era um homem que eu conhecia, um amigo querido, mas um amigo muito sedutor, um homem sedutor com muitas mulheres, inclusive comigo, embora fosse amigo. E ele avançou o sinal dessa menina, o campo dessa menina, e deu um beijo mesmo que fosse conhecido. E a menina não pulou no colo dele, não correspondeu àquilo, né? Ela ficou ali, paradinha, completamente estática, lendo, conversando comigo telepaticamente. E aí a gente saiu, e aí eu comecei a desenrolar isso, né? Meu marido como interlocutor, assim, a gente foi desenrolando esse tema. Chegando em casa, desenrolei com o Ju e a Eric, e aí a gente começou a falar sobre o nascimento da vítima, que é fruto dos abusos consentidos, e onde isso para, né? Até onde isso vai. Isso, na verdade, vai além do além, né? Vai lá para trás na nossa história, porque quem veio antes da gente também passou por isso, né? E aí vem esse lugar da gente, ao mesmo tempo, reconhecer aquilo que é desafiador para nós, reconhecer os abusos consentidos na sua vida. E aí, quando eu trago esse tema, já fico vendo os balõezinhos sobre todas as pessoas que estão ouvindo, que é, tipo, descobrindo, né, muito mais situações de vida em que você foi atravessado, que você foi atravessada na sua energia, no seu campo de energia, no seu campo de proteção, do que você imaginava antes. Então, aquilo que a gente considera como abuso tem uma formalidade que a gente, quando chega ali, a gente considera como abuso. Mas antes disso, muitos abusos acontecem e só a criança pode saber aquilo que é abuso para ela, porque muitas vezes o adulto fala, que bobagem. Ah, não, mas imagina, ele é seu avô, vai lá, dá um beijo no seu avô, e o avô é babento, fedorento, tá tipo no fim da vida, e por mais que ele seja um homem de sabedoria, a criança muitas vezes é obrigada a ir lá, beijar, abraçar. Então, eu sempre conto que eu tenho um primo, né, que na minha infância ele me pegava no colo, e ele era cabeludo, ele era melado, então ele me pegava e ficava me agarrando, e ninguém me salvava daquela situação, né? E eu cresci desde então, como eu sou a mais nova da família, a geração que veio depois foi de filhos de primos. E eu cresci já defendendo essas crianças, né? Eu era tipo só 10 anos mais velha que elas, e já cresci educadora viva e consciente, criando barreira, dando contorno para essas crianças e cuidando delas em relação à invasão dos adultos, né? Porque se a gente for olhar bem, então, só uma coisa, o que isso gera, né? Quando alguém, em quem está depositada a nossa autoridade, né, a autoridade que nos guia, que nos dá contorno, que nos cuida, quando essa pessoa consente que a gente seja atravessado de alguma forma, né? E aí, claro, que tem as devidas proporções, digamos assim, e o termômetro de cada um. Mas se a gente percebe que tem uma permissão acontecendo ali, a gente aprende essa permissão. E quando a gente aprende essa permissão, a gente passa a também permitir ser abusado ao longo da vida, né? A gente permite, a gente aprendeu que está tudo bem ser abusado. A gente, alguém, né, de alguma maneira, dessa maneira da ignorância, ele passou para a gente a informação de que está tudo bem ser abusado, porque é seu avô, porque é seu tio, porque é seu primo, porque é seu chefe, porque é seu marido, ou porque é uma amiga que gosta muito de você. Eu fui uma criança que brinquei muito com criança chata, tipo,
Ah, fulana é muito chatinha, é muito difícil, bota para brincar com a Aninha. Então a Aninha era aquela que ia lá consertar a chatice de todo mundo na infância. E hoje eu entendo essas crianças todas na posição delas, né? Mas quando a gente abre... Então, quando a gente se dá conta disso, a gente se dá conta do tanto de abuso que a gente permite que aconteça com nós mesmas, nós mesmos, e o quanto de abuso a gente faz com as crianças ainda, mesmo com essa consciência, às vezes ainda escapa um abusozinho leve, né? Passar a mão na cabeça da criança, ir lá cutucar ela no que ela está fazendo, interromper o que ela está fazendo na escola, na educação viva, né? A criança está lá numa boa, aí a gente vem, o que você está fazendo? Não precisa perguntar o que ela está fazendo, deixa ela fazer o que ela tem para fazer. Então, não chorem, pessoas, não chorem. O assunto é profundo, não chorem. Mas é muito desafiador falar e abertamente sobre isso. Que bom que vocês estão gostando. E eu sempre trabalho isso num retiro de 9 dias, que é o retiro de iniciação em leitura de Aura, e no Aura Educação. Mas assim abertamente, é a primeira vez, ainda bem que está só a Camila na minha frente e vocês nem estão me vendo. Mas a verdade é que esse tema é um tema urgente. E quem despertou esse tema dentro de mim foi a Educação Viva e Consciente. Foi olhar para as crianças da Educação Viva e Consciente, que no princípio dos tempos elas quase rosnavam pra gente. Assim, tipo, bicho, olhavam pra gente e falavam: não olha pra mim desse jeito, eu não sou uma criança nem um bebê. Isso aconteceu com a Mariana Carvalho de verdade. Ela lavando louça em Piracanga e uma criança muito fofa, muito linda, olhou pra ela e ela estava olhando para a criança desse jeito e a criança falou para ela: para de me olhar desse jeito, eu não sou nem um bebê, nem uma boneca, sei lá, uma coisa assim. E aí, isso é muito, então, verdadeiro, né? E aí, quando a gente traz para o momento presente, a gente se posiciona num outro lugar. A gente fala: uau, quanto tempo da minha vida eu abusei. Eu, primeiro, fui abusada, depois aprendi a permitir que o abuso era assim. Então, o namorado quer transar com você e você não quer, mas todo mundo tá transando, né? Parece que o lugar comum é esse. Então, vamos lá, eu vou fazer isso aí. E aí, você novamente ultrapassa o seu limite. Então, tem a ver com uma permissão que está na corrente sanguínea, está no corpo, está no orgânico, e que a gente precisa começar a, através da consciência, trazer esse limite, trazer esse contorno para si mesmo, para si mesma e para nossas relações todas. Que aí vocês vão ficar aí falando mil coisas das coisas que vocês vão lembrando sobre tudo que vocês, né, todos os abusos que vocês fazem, que a gente faz com a gente mesmo, com o companheiro, com a companheira, com os filhos, mesmo que sejam adultos, jovens como os meus. Eu estou trabalhando muito profundamente nisso, trabalhando para não abusar. E eles também, graças a Deus, eles têm essa consciência, eles me colocam esse limite e me ajudam. Então, a gente tem uma prática do abuso completamente estabelecida na sociedade. Quando às vezes a gente bota limites, como quando meu primeiro filho nasceu, e eu não queria dar nem para minha mãe, tinha essa história da mãe, da gente tem que dar o primeiro banho. Eu falei: eu quero dar um primeiro banho, sai fora. E aí eu não deixava ninguém pegar, sabe? Não deixava ninguém pegar os filhos. E aí as pessoas vinham: posso segurar um pouquinho? Eu falava: não. Aí a pessoa: não? Tipo, não pode segurar não. Ele tá bem aqui comigo, é aqui que ele tem que ficar. E às vezes as pessoas vêm para mim também: você não quer segurar o meu bebê um pouquinho? Eu falo: depende. Você precisa da minha ajuda nesse momento? Ou esse bebê precisa do meu colo? Se o bebê se joga para mim, abro os braços com todo amor, como a minha afilhada Yara, que pula no meu colo, chama de Dinda das Rosas, é a coisa mais linda. Mas ela tem essa afinidade comigo, ela me escolheu como madrinha. Ela se abriu para mim e eu me abri para ela, é um encontro. A relação, ela precisa ser um encontro, e a gente precisa restabelecer esse lugar de encontro das relações. Do contrário, a gente vai ter relações no confronto. E como diz Maturana, né? Não existe sociedade sem amor. Então, para a gente ressignificar a nossa convivência com a gente mesmo, com o outro, com as crianças, com os adultos, com os pares, com as famílias, a gente vai, através disso, ressignificar a sociedade. Criar uma outra sociedade e verdadeiramente pautada no encontro e não no confronto. Porque o confronto é isso, a gente acostumou a ser abusado, a gente aprendeu, acostumou não.
primeiro a gente aprendeu, foi consentido que a gente fosse abusado pelas pessoas, foi consentido pelas pessoas em quem a gente mais confiava. Essas pessoas também foram abusadas e tiveram esse consentimento, e assim vai, e para isso está aí a constelação, para nos cuidar e para que a gente possa tomar pai e mãe com todo esse abuso junto. Né? Tem uma professora minha que fala que a gente abre a porta do inferno para os filhos, para as crianças, e se a gente não tem essa consciência do abuso, a gente realmente abre a porta do inferno, porque a gente vai atravessar as pessoas e vai, mesmo com essa consciência, a gente vai precisar praticar isso no dia a dia, para que a gente verdadeiramente possa liberar as pessoas. A relação, ela se dá através da liberação. E voltando para as crianças que mordiam, que rosnavam, aí eu entendi, porque muita gente criticava isso na escola, né? Na escola Inquiry, na educação viva e consciente. Criticava esse lugar das crianças, da gente não poder entrar. Às vezes eu chegava em Piracanga para fazer um curso nessa perspectiva, né, do meu trabalho interno que veio através das crianças. E aí as meninas da escola falavam para mim, Ivana falava, ou alguém da Paulina, Karina, falava para mim, não, agora não. Vai primeiro para o seu trabalho, depois você volta. Tipo, vai se limpar primeiro, depois você volta. Senão você vai estar cheia de julgamentos em campo, né? Você vai estar cheia de julgamentos, você vai estar ali interferindo no campo das crianças com o seu pensamento. Sim, pessoas, isso existe. Interferir no campo da educação viva das crianças, principalmente as bem pequenas, existe, né? É preciso que a gente, então, libere o compromisso das crianças de fazer esse trabalho por nós e que a gente possa fazer esse trabalho por nós mesmas e nós mesmos, né? Com essa consciência de que a gente precisa trazer esse contorno. Não significa parar de abraçar, parar de amar, parar de beijar, claro que não. Significa dar o contorno necessário, né? E não permitir o abuso. E muitas vezes isso não vai ser compreendido, já aviso. Muitas vezes as pessoas vão falar, nossa, que esquisita, pessoa esquisita essa, hein? Que não deixa a gente pegar na criança, que não deixa a gente fazer as coisas. Quando meu filho nasceu, tinha uma tabuleta na porta, tipo, você quer mesmo visitar? Você tem certeza? Tipo, você tá um pouquinho doente? Que tal voltar outro dia? Então, aqui estou eu, era na voz da criança, era tipo, aqui estou eu. E eu sou uma pessoa que acabei de chegar, eu sou bem fresquinho nesse tempo. Então, que tal voltar outro dia se você estiver doente? Mas se você quiser muito me visitar, tudo bem, bate na porta. Então era bem desse tipo, assim, contorno absoluto, né? E isso faz com que a gente, então, estabeleça isso para a nossa vida, em todos os níveis. Depois dessa consciência, a gente nunca mais olha para as relações de outra maneira, porque a gente olha para todo mundo desse lugar, né? E do lugar de si mesmo também, se proteger desse confronto eterno que a gente vive, né? Você foi falando... E aí, deixa eu... Vai. Não, eu só pensei como a gente faz com as crianças, muitas vezes, coisas que a gente não faria com os adultos. Como se tivesse uma permissão, como se fosse consentido, como você disse. É como se fosse uma coisa assim aberta, sem proteção, e por isso pode ser, de certa forma, invadido. Sem dúvida, essa permissão ela existe na sociedade. A criança é aquele ser que todo mundo pode manipular, sabe? Pode manipular. A gente está rompendo com isso, por isso a educação viva, por isso que as crianças rosnavam, Camila, no princípio. Elas rosnavam para dizer, aqui a gente está rompendo um padrão. Eu tenho consciência disso, gente. Pode parecer viagem para quem viveu isso junto comigo, mas eu tenho consciência absoluta de que aquele momento do início de estudo na escola Inquiry foi um momento de rompimento muito mais amplo, com um padrão que precisa ser interrompido, que é o padrão de que a criança é um ser que a gente pode manipular. Esse padrão se dá para os idosos também, e para as mulheres, e para outras características e categorias de pessoas, sabe? E é o padrão que está muito vinculado ao patriarcado, né? Que é a ideia de que tem alguém que manda em tudo e que é um poder sobre tudo, e tudo que está abaixo desse poder é meu, me pertence, então eu posso manipular. As crianças estão na base desse poder manipular, né? E a gente, através da educação viva,
e do autoconhecimento, e da leitura de aura, e dos auras todos, e de todos esses processos maravilhosos, e de muitos outros, porque não só a gente faz isso, mas esse olhar nasceu da educação viva. Essa pesquisa interna, né, do abuso consentido, com sentido de consentimento, ele nasceu desse lugar, né, de que aquelas crianças, elas estavam ali justamente rejeitando esse tipo de abuso, esse tipo de intervenção, esse tipo de manipulação, para quebrar um paradigma e para nascer um outro paradigma, para nascer um paradigma de respeito pela criança, respeito por quem for, começando pelas crianças, respeito pelo campo delas, né? A criança vem com muita pureza, absorve muitas coisas, mas a criança, ela também vem com os contextos dela, né? Ela vem com o karma dela, ela vem com um contexto, assim eu acredito, mas isso já não é educação viva consciente, é Ana Leite mesmo falando, né? Eu acredito que o fio da nossa vida é muito longo e a gente vem em momentos de aprendizado, mas a gente traz coisas. No mínimo, a gente traz a bagagem sistêmica, a gente traz a ancestralidade, e junto com essa ancestralidade, né, como a gente vê nas leituras de aura, lá no primeiro chakra está a raiz dos programas. A raiz dos programas, ela está no mesmo lugar onde se encontra a nossa ancestralidade, porque ao longo do tempo, e se isso não foi olhado, se isso não foi visto, as pessoas seguiram manipulando, abusando, ultrapassando os limites umas das outras. E principalmente com as crianças, né? E aí, o que a gente faz agora é inverter esse padrão, mudar a direção, né? Mudar a direção disso e trazer para essa potência. O que a gente trabalha com as crianças na educação viva é justo resguardar a potência dela, preservar a potência, que ela se mantenha potente, que ela reconheça o campo. Então, de novo o braço, Camila, vai lá, os 3 e já. Quando você bota o braço assim, você mostra o limite, você ensina, você concorda com a criança, né? A criança capta que tem um campo ali para ser preservado, que não dá para passar daquele campo, que não pode ficar pegando, abraçando, beijando, a menos que ela se abra para isso. Para isso existe o vínculo que o educador, o adulto faz com a criança. É preciso primeiro estabelecer vínculo. A gente pode sair pegando e abraçando e beijando e lambendo com barba melada e pelos no corpo. Pessoas meladas segurando crianças e jogando para cima. Não, isso não se faz. A gente não pode manipular dessa forma. Nem a gente sem precisa barba, ter... nem sem barba, nem de jeito nenhum. A gente precisa ter esse respeito, né? Então, quando eu ouvi a Ivana falando isso, né, em 2012, lá dentro da escola em Kiri, quando eu fui lá pela primeira vez, tudo isso foi quebrando dentro de mim. Eu estava vivendo bem esses 2 campos, né? O campo das crianças, porque eu fui lá para conhecer a escola, e aí eu teve esse desvio, né? Atirei no que via, acertei no que não via, esse desvio para o autoconhecimento, e eu segui entre as 2 coisas, né? Porque eu chegava em Piracanga e falava, posso observar a escola? E eu ia lá para o meu processo, depois voltava para o lugar de observação e ficava observando a escola e muito impactada, porque toda vez que eu observava era um trilhão de coisas se quebrando, craquelando dentro de mim. E assim, seguindo nesse processo, né? E aí, quando a gente permite, então, as crianças viverem na potência, viverem de um lugar que elas estão protegidas para esse viver dentro daquele contorno e a gente não está invadindo o campo delas, né? As crianças podem viver desde um lugar de confiança. Confiança na parceria com o adulto. E na parceria com o adulto, aí ela estabelece parceria e confiança nas outras crianças, e aí nasce uma outra semente. Nasce das crianças uma semente de confiança. Nasce na humanidade uma semente de confiança, né? Confiança de que a gente pode ter um ao outro como parceiro e ele não é uma ameaça para mim. Porque muitas vezes o adulto é uma ameaça para a criança, ou somos uma ameaça uns para os outros, né? Para além de coronavírus, que é uma outra coisa. E aí eu queria dar um depoimento, um exemplo, né? Lá no Espaço CRIA, a gente vem fazendo ampliação de território.
que é como a gente está chamando os passeios. Ampliação do território é sair e conhecer e aprender pelo mundo, né? Que tem a ver com a metodologia de trabalho de projetos, do Gaia Escola, né? Da Cláudia e do Zé Pacheco, que nos inspiram. Então, o último passeio que o Ciclo 3, né, que o ciclo que eu coordeno, fez ano passado, foi a Praia de Ipanema. Saímos do Cosme Velho, saíram, né, porque eu encontrei com eles na praia. Saíram do Cosme Velho, de ônibus, depois de metrô. Aí eu fiquei esperando eles na saída do metrô, depois andamos até a praia. E chegando na praia, foi incrível o que aconteceu. Foi muito lindo. Aliás, chegando na praia, nada. Porque desde do metrô, uma coisa linda aconteceu. Porque no metrô, no que as crianças entraram, veio um guardião falar com a Catarina. E a Catarina, guardiã do Ciclo 3, falou... ele falou, olha, onde vocês vão saltar? E aí ele já preparou a pessoa que ia receber, o guardião lá da outra estação de metrô, para receber as crianças. E aí quando a gente eles saltaram lá na outra estação, eles foram lá acolhidos, conduzidos até a saída. E aí estava eu e uma família, a família do Gael, lá esperando, e fomos todos andando para a praia. E quando a gente chegou na praia, foi incrível, porque a praia toda nos recebeu. De um outro lugar, sabe? Não de um lugar apavorado, mas de um lugar assim, veio o salva-vidas e falou, olha, tá vendo ali? Ali tem uma boca. Ó, então ele foi lá, orientou as crianças, que as crianças tinham que ficar na água só até os joelhos. Então eles ficaram lá brincando na água livremente, sem boia, né? E aí veio um vendedor ambulante e falou, a senhora tá com as crianças? Então, ó, tá vendo ali? Ali tem uma boca no mar. Melhor não ir para aquele lado não, chega um pouquinho mais para cá. Aí veio outro. E aí eu vi que estava todo mundo cuidando, e não tinha um apavoramento. Aí eu vi que a gente estava ali fomentando, né, trazendo de volta essa semente de confiança, que é uma coisa que até me emociona, porque quando a gente rompe esse padrão de embate, né, e que o outro me ameaça, a gente passa a confiar de um lugar de segurança. E aí quem está em volta percebe essa confiança de olhar de segurança. E foi o que a gente viveu na praia. E na hora de ir embora, eles todos sentaram assim no parapeito da praia, botando o sapato, e cada um se arrumou. Eles têm de 4 a 6 e 7 anos, gente. E aí eles todos se arrumando sozinhos e secando. Aí uns pediam para botar uma cabaninha assim de toalha para poder trocar o biquíni, e outros foram se trocando sozinhos. E todo mundo muito feliz e consciente, vivo e consciente. E aí, tá. Aí, na hora de ir embora, em vez de pegar o metrô, a gente achou melhor ir num ônibus, porque aí ia direto, né? Num mesmo veículo, que eles já estavam cansados. E quando eles entraram no ônibus, né, eu fiquei do lado de fora, porque eu ia para casa, eu moro perto da praia, e aí um homem que estava numa bicicleta atrás do ônibus, ele olhou para mim e falou, que lindo! Crianças na rua! Há quanto tempo eu não vejo isso? Nossa, que bonito! Eu nunca mais vi crianças na rua passeando. E aí eu contei um pouco do que era, contei um pouco do projeto, contei o que a gente faz no Espaço Cria, e ele ficou muito entusiasmado. Eu vi o olho dele brilhar de esperança, sabe? Tipo, a gente estava ali vivendo e praticando uma outra educação, e em outros lugares que a gente foi também, no Jardim Botânico, e mesmo na padaria, na praça, outros lugares, na feira orgânica, no Largo do Boticário, a gente visitou muitos lugares, na comunidade, que foi o primeiro lugar que a gente visitou, a comunidade próxima a nós, o Cerro Corá, no Rio. E as pessoas muitas vezes perguntavam, o que é isso que vocês estão fazendo? Que jeito é isso que vocês falam? Tipo, isso é Waldorf? Aí eu falava, não, não é. E porque tipo, as pessoas associam qualquer coisa diferente à antroposofia, né? E é muito interessante que as pessoas ficavam intrigadas em ver como a gente estava se relacionando com as crianças. Então isso foi muito, muito rico, né? Foi muito um atestado, sabe? Tipo um prêmio, né? Eu sei que quem vê prêmio, assim, de pegar na mão é adulto, né? Criança vê prêmio em tudo. A gente só vê prêmio quando a gente bota a mão. Mas a verdade é que isso foi um prêmio concreto do quanto apostar nessa transformação, né? Nessa recriação da sociedade através das crianças é o caminho. Porque as crianças é que me abriram a oportunidade de olhar os abusos e entender os abusos consentidos dentro de mim e poder compartilhar isso, compartilhar os abusos consentidos com todos e abrir isso aqui nessa live
E depois vou deixar meu e-mail ou meu WhatsApp para quem quiser compartilhar alguma coisa mais pessoal, porque é um processo que, quando aberto, mexe com muita coisa. Então, Camila passou por esse processo pessoal no Aura, né? E é muito diferente de ouvir assim de supetão e de repente ouvir uma parte ou ouvir só outra e depois chupar essa manga sozinho, né? Ô, Ana, Oi. tiveram duas perguntas aqui que eu acho que são complementares, e aí que perguntaram assim, como fazer quando a gente vê um abuso, né, em relação a uma criança, e pediram para você dar mais exemplos, então acho que complementa. Tá. Então, tinha parado aqui, o meu negocinho tinha estacionado aqui nas perguntas. Eu não estava vendo, eu achei que as perguntas tinham parado. Não, mas, enfim. Pode deixar que eu tô vendo. Como a gente reconhece um abuso? Quem vai reconhecer melhor o abuso é a pessoa que está passando pelo abuso. Quando a gente cria esse olhar de educação, de educador vivo e consciente, quando a gente estabelece isso, e, na verdade, gente, quem se aproxima da educação viva e consciente é porque é educador vivo e consciente. Como eu falei, desde pequena, eu já ficava assim, né? Mãozinha, Camila, mãozinha duas agora, assim, fazendo um contorninho, as duas, juntando assim a mão. Isso, contorno, é esse o contorno. A gente já dá contorno desde o começo, né? Então, se você estabelece esse olhar, você vai começar a reconhecer a sua volta, em você, um caminho sem fim, Daniela, exatamente, é um caminho sem fim. E você vai começar a reconhecer em você vai reconhecer a sua volta, na sua família, por isso que eu convidei minha irmã e a minha sobrinha para estarem aqui ouvindo essa live, porque na família é bombástico quanto que as coisas atravessam, que as pessoas atravessam umas às outras, porque é aí que nasce tudo, aí que nasce tanto o amor e a confiança, como nasce também o desafio e a desconfiança, né? Então, esse lugar de reconhecer o abuso é um lugar que a gente vai se aprimorando e a gente vai sentindo dentro de nós. A gente vai sentindo dentro de nós esse lugar de ser abusado e de reconhecer o abuso fora. Mas é preciso que a gente cuide, porque pode ser que a gente também faça suposições. Então a gente vai precisar trabalhar muito internamente para não fazer suposições, para não levar as coisas para o pessoal, para dar sempre o seu melhor e para ser impecável com essa palavra, que são os 4 acordos do mestre Miguel Ruiz, os 4 compromissos da filosofia tolteca. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Não, tô sim. Tá. E são os 4 acordos do... Os 4 acordos da filosofia tolteca, né, do Miguel Ruiz. É um livro, para quem quiser procurar, que fala sobre ser impecável com a palavra, não fazer suposições, não levar nada para o pessoal e dar sempre o seu melhor. Então, esse é um princípio que nos ajuda a criar essa neutralidade, mais outras coisas, a meditação das rosas, fazer as coisas que nos ajudam a criar neutralidade no nosso olhar, porque do contrário a gente vai sair justiceiro por aí. E a ideia não é ser justiceiro. Se a gente entra no lugar de justiceiro, a gente entra dentro do triângulo de algoz, vítima e herói. A gente precisa sair desse triângulo que a gente circula a vida toda entre estar no papel de vítima, entre estar no papel de algoz e estar no papel de herói, de querer salvar a humanidade. Então, a gente não vai poder sair por aí salvando as crianças que a gente vê na rua, exatamente. Mas você pode fazer coisas para isso acontecer. Você pode fazer trabalhos, você pode se aprofundar. Né? O livro chama-se Os 4 Compromissos da Filosofia Tolteca. Aí a Cami pode escrever aí, ou a Ivana. Aí você colocou. Os 4 compromissos. Na capa é os 4 compromissos da filosofia tolteca. Ô, Ana, você foi falando e me deu uma sensação que isso tá movendo em mim, não sei se está movendo nas pessoas, mas veio um lugar de muita... uma reação de raiva, né? Quando você vai tomar consciência desse lugar. E eu vejo, assim... quando perguntaram assim, como fazer quando a gente vê um abuso, me dá uma sensação de que a gente tem que tomar muito cuidado de não proteger a criança agredindo o adulto. Que não tem muita consciência do que ele está fazendo muitas vezes, e quando a gente entra num lugar agressivo, a gente mexe na criança dele também. E em vez de trazer um lugar de consciência, às vezes a gente pode trazer
uma grande reatividade, né? Uma grande... Sem dúvida. Porque o adulto que agride foi o abusado, né? O adulto que abusa, e são todos, não tem ilusão, somos nós todos. Sim, sim. Ele também foi abusado. É um fio longo, a gente está rompendo um fio longo de abuso. E entrar no lugar do justiceiro não serve, porque a gente vai estar botando o outro no lugar de vítima. O que a gente precisa fazer é se empoderar a criança, empoderar as pessoas à nossa volta da forma como elas sentirem, porque a gente também não pode fazer o trabalho pelas pessoas. Aí volta para a minha primeira live, que foi sobre o trabalho interno. Né? A gente vai precisar fazer o nosso trabalho interno. Na educação viva, esse trabalho não é possível não acontecer. Né? A educação viva e consciente não tem como o trabalho não acontecer. Essa educação, ela nasceu num lugar onde o trabalho interno estava amalgamado de uma forma, é uma trama de 200 fios, né, de 400 fios egípcios, assim, tipo, é uma trama muito, muito apertadinha de 1000 fios entre educação viva e consciente e trabalho interno e autoconhecimento. Então, vai precisar trabalhar bastante, vai precisar não, cada um faz o que quiser, mas tipo, eu fiz essa escolha, Camila também está fazendo essa escolha, todo mundo dessa rede fez essa escolha, e eu fiz essa escolha, inclusive, de ajudar as pessoas a olhar dentro dos seus trabalhos internos, de oferecer esse processo também interno para as pessoas viverem isso, através da Escola da Aura. Então, assim, a gente vai precisar exercitar, e não ir para o lugar do justiceiro. Mas quer ajudar mais ainda, as circunstâncias onde o abuso acontece com muita frequência, quer ajudar, quer criar uma instituição para trabalhar com isso, quer levar esse olhar para dentro de uma instituição, vamos junto, vamos lá, levar a educação viva e consciente, pelo menos esse olhar, porque é isso, educação viva e consciente não está dentro da escola, como a gente já falou aqui nas lives, não é uma experiência da escola só, é uma experiência para além dos muros da escola, é uma experiência de vida, é uma escolha de vida, né? Então, quando a gente faz essa escolha, vem junto nessa trama esse autotrabalho. E não tem como a gente ultrapassar os limites da desconfiança e desse confronto se a gente não fizer esse trabalho. Porque não é um trabalho muito, vamos dizer assim, fácil. É desafiador, não é difícil, mas é desafiador, porque a gente está o tempo inteiro se deparando com novas questões. E às vezes a gente pensa, isso eu já avancei, tal coisa eu já avancei. Aí, de repente, vem a vida e te pega num ponto que você falava, cara, eu não pensava que eu ia receber esse empurrão agora, né? Esse atropelo. E aí, mais uma vez, a gente se sente abusado e atravessado, né? Aqui tem uma pessoa perguntando sobre a Escola da Aura. É a Escola da Aura, A-U-R-A. E você pode encontrar no site. Tem site, tá bom? Se você botar a Escola da Aura, você vai descobrir o site. Eu estou, inclusive, dentro de um retiro de terapeutas. Parei o retiro para vir fazer a live. Eu vou voltar para o retiro para mostrar como está tudo muito interligado na minha vida. Mostrar nada, mas, tipo, tá mesmo, né? Tudo muito interligado. Tem mais uma pergunta? Você falou que eram duas. Não, a outra pergunta era pedindo para você dar exemplos de quando você... outros exemplos de abuso consentido, e acho que vale também você trazer outros momentos em que você deu o limite e como foi esse limite. Se você Então, exemplos de abuso diversos, assim, né? E aí é como eu falei, cada um vai reconhecer e vai começar a reconhecer em toda parte, em toda a sua volta você vai começar a reconhecer situações de abuso e vai começar a entender melhor o que é abusivo para um, o que é abusivo para outro, né? E o que é abusivo para você. E aí, vou dar exemplos, sei lá, assim, passa a mão na cabeça da criança, eu acho que uma coisa que parece tão simples, né? Você passa por uma pessoa na rua, a pessoa passa a mão na cabeça do seu filho. E sacudir, pegar a criança sem pedir, eu acho até que dá beijo, sabe? Dá beijo e abraço. Dependendo da circunstância, me dá um beijo aqui, poxa, sabe? Dependendo da circunstância, é um lugar de... Não sei, não tô emanando isso, sabe? Pelo que você está falando, o reconhecimento desses abusos vem muito de um lugar de presença. A presença que a gente trabalha o tempo todo na educação viva e consciente. Sim.
Sim, o lugar de presença ele é fundamental, é o lugar para onde nos leva o trabalho interno, né? Ao mesmo tempo, a presença é volátil. A presença ela é só estável e equânime na pessoa que está iluminada, né? Porque senão a presença é volátil e ela vai e volta. Ela vai e volta. E é bom que a gente tenha consciência dessa nossa limitação também. A gente Assim, o está nesse exercício lugar de eterno. trabalho. A gente. Oi? A presença é um exercício eterno. A presença é um exercício constante, que demanda para cada um uma coisa. Pode ser que para você ter presença, você precise ir muitas vezes à natureza, né? Você precise estar. Pode ser bom para você ter uma alimentação específica, mas não tem regras exatamente. Mas sim, tem trabalho. É um trabalho, tem transpiração, né? Em estabelecer a presença na sua vida, tem transpiração, tem que ter disciplina, perseverança, né? Para a gente conseguir seguir nesse caminho. Mas ao mesmo tempo ele é sem volta e ele é divertido, porque a gente começa a olhar em volta e começa a reconhecer. Nesse tema é desafiador, né? Super desafiador. E dá essa raiva que você trouxe. Queria então falar um pouquinho dessa raiva. Os exemplos são inúmeros, gente. Inúmeros. Sei lá, apertar bumbum de criança, sabe? Que parece uma graça, do seu próprio filho. Tirar foto de criança. Quer ver um abuso que eu reconheço, que eu super digo que é muito abusivo? Você tirar foto de filho pelado, publicar foto. Filho pelado tá tudo bem, na verdade, bebezinho tá tudo bem, mas tipo, a gente também deveria poder ficar pelado. Mas tipo assim, você botar a foto do seu bebê, da sua criança no seu Face, como se fosse a sua, não sei, sabe? Não é exatamente um abuso, mas é isso, não é você, é seu filho. Ele tem uma imagem, né? É uma imagem a zelar, assim, que a gente precisa zelar também pelo espaço energético dessa criança. Uma coisa é se a pessoa está com você, outra coisa é se a criança está sozinha, né? E eu vejo muito isso. E então, falar como alguém falou aí, dá bom dia para fulano, como eu dei o exemplo, dá bom dia para ciclano, vai falar com não sei o quê, empresta para o amiguinho, deixa o amigo brincar. Não, você puxa, faz isso, aí tem isso, né? Aí tem a sedução envolvida também no abuso, né? A sedução de faz isso, poxa. Então, muitas vezes o abuso vem também através de sedução. E aí a gente já vai por um caminho longo para outra live. Mas a verdade é que, assim, é uma observação mesmo. Eu convido todo mundo que está assistindo e eu acho que é inevitável. Na verdade, eu acho que é inevitável. Ninguém agora vai conseguir não observar isso na sua vida. Porque segue sendo esse desafio mesmo, né? De estabelecer um continente de confiança, estabelecer um continente de liberdade, de confiança entre crianças e adultos, entre crianças e crianças, entre adultos e adultos. E aí a gente vai ter a sociedade que Maturana fala, né? Que é pautada no amor, nesse amor matrístico do cuidado coletivo, e não num lugar onde a gente se sente ameaçado uns pelos outros. Ô, Ana, Fala. Vou fazer aqui um convite, você vê o que se faz sentido nesse teu processo, mas agora para quem está ouvindo essa live e que vai ficar inevitável observar esses lugares de abuso, observar onde mexe dentro de você, onde mexe na tua criança. Uhum. Que é esse trabalho que a gente faz muito da educação vive consciente, porque vai mexer com muita coisa dentro de todo mundo, eu acho, isso daqui. Não, foi ótimo você falar isso, porque é exatamente na criança que esse processo mexe, porque quem foi abusada primeiro foi a nossa criança interna. E aí, voltando para a questão do trabalho interno, que bom que você trouxe isso, que a gente já está prestes a fechar, Sim, tá é a ideia de que o trabalho interno, ele nos traz o compromisso com a gente mesmo, né? Com nós mesmas, nós mesmos. E o compromisso é de cuidar dessa criança ferida. Não tem mais ninguém para cuidar dessa criança ferida. Tem você mesma. É você que cuida dela agora, né? Então, se a gente não olha para isso, a criança que está na nossa frente na escola, ou o nosso filho, vai cuidar da nossa criança ferida por nós. E a gente vai inverter os papéis. E aí haja a constelação no sistema. Então, a Ivana está pedindo para falar um pouquinho do Aura Educação. Uhum. Então, é muito importante que isso aconteça, assim, que a gente esteja olhando
e é do lugar da criança ferida, como a Camila trouxe, que a gente vai se ressentir. Na verdade, a gente vai se ressentir do lugar da criança ferida. A gente vai agir e começar a observar do lugar do adulto. É bom que seja do lugar do adulto. Isso. Que a gente veja e haja. E o sentir é do lugar da criança ferida. E quem cuida dessa criança somos nós. Então, o Aura Educação é um lugar de trazer suas crianças feridas, né? E trazer você inteira, você inteiro. Os retiros de leitura de Aura e Iniciação da Escola da Aura agora tem temas, e existe o Aura Educação, cujo tema são as relações primordiais, a relação com você mesmo, com sua criança ferida, com seu pai, com sua mãe e com seu sistema. Né? E eu sou uma facilitadora desse processo do Aura Educação. Já dei um Aura Educação em janeiro, na casa de Yaya, dei no Espaço Cria, dei no Colo da Montanha, e fico muito feliz assim, por ter veiculado esses auras, os primeiros que eu dei na vida, não os auras, né? Já dei muitos auras, mas Aura Educação com esse formato, que também é um aura de iniciação em leitura de aura, uma aprendizagem da leitura de aura, os primeiros Aura Educação aconteceram aí. Primeiro no Espaço Cria, em 2018, segundo no Colo da Montanha, em Teresópolis, todas as escolas dessa rede maravilhosa, espaços dessa rede maravilhosa, então. Espaço Cria no Cosme Velho, teve esse primeiro Aura Educação. Colo da Montanha, Teresópolis, teve o segundo. Casa de Yaya em São Paulo teve o terceiro, com essa pessoa que ancora esta live comigo, maravilhosa. E foi muito lindo, é muito forte. É um processo de 9 dias, é um retiro. Que pode ser que passe a... online, né, Ana? Não, calma, calma. Tô com a mãozinha aqui, ó, calma, que pode ser que isso aconteça. A gente está agora vivendo um retiro online de terapeutas, né? Enfim, vamos ver, mas pode ser que isso aconteça. É um super desafiador, é um super desafio, né? Uma aura à distância, porque é um processo muito vivido na intensidade. Fala, vai acabar. A gente tem 40 segundos, então eu queria, sei lá, o recado final, para não acabar. Recado final. Tá. 30 segundos. Recado final trabalhem internamente, cuidem das crianças, da sua criança interna, da sua criança ferida. Trabalhem internamente, porque trabalhar pode ser divertido, como a Ivana colocou aí. O Aura Comigo é garantia de diversão, Camila sabe, mas tem muita profundidade também. E comida boa, gente. Comida boa e muita coisa maravilhosa, muito olhar, dança circular, muita profundidade, muito maravilhamento.